Thaís Bilenque, a hora e a vez dos causídicos em chamas. Que história é essa? Essa é a história, Toledo, de um grupo de WhatsApp que foi criado em novembro de 2020 pelo Fábio Medina Osório, que foi advogado-geral da União do Michel Temer, que está neste grupo, o ex-presidente, inclusive, e é um grupo para discussão de temas jurídicos. Não à toa, ou à toa, o nome do grupo é Pensadores da Justiça. Uau! É piada, né? Não é sério, não. Né? Pensadores da Justiça é o nome, e é formado por cerca de 290 membros, dos quais 15 são mulheres. Entre os membros, você tem o ministro do Supremo, Cássio Nunes Marques, o procurador-geral da República e o anterior, então o Paulo Gonet e o Augusto Aras, o Michel Temer, o Sérgio Moro, o Jorge Messias, o AGU atual, potencial novo ministro do Supremo, vários advogados, como o Beto Simonetti, presidente da OAB, e outros medalhões criminalistas, e o Marco Aurélio Carvalho, do Prerrogativas, o líder daquele grupo de advogados, que é um agitador do grupo. Então, quando o Sérgio Moro apresentou uma emenda para salvar a PEC da blindagem, né, lembra que ela chega no Senado, e antes da direita perceber o estrago, alguns tentaram torná-la viável lá também. A Câmara tinha aprovado e o Moro apresentou uma emenda. E aí o Marco Aurélio sai criticando o Moro, publicando essas notícias sobre a emenda dele, e o Moro reage, fala: não salva nada, não salva a PEC da blindagem, nem protege bandido. Aí o Marco Aurélio: Sérgio, vote contra, seja coerente, importante. E o Moro responde: basta a lei, não inventar história. Aí o Marco Aurélio provoca, fala: eu te entendo, foi um dia difícil. Aí ele posta o vídeo do Trump na ONU citando o Lula, né? E as discussões ficavam sempre, às vezes, um pouco mais inflamadas, mas contidas dentro daquele grupo. Até agora eu já gostei, só porque me lembrou que o Sérgio Moro é senador, às vezes eu esqueço. E aí veio a operação no Rio de Janeiro. E no grupo está o Renan Saad, que é o procurador-geral do Rio. O procurador-geral é o advogado do Estado, né? Ele é quem representa o Estado juridicamente. E o Renan Saad chegou a ser preso na Lava Jato, foi réu, suspeito de receber... O procurador foi preso? O Cláudio Castro nomeou ele em 2023, mas em 2019 ele chegou a ser preso. Acusado, suspeito de receber mais de R$1 milhão em propina da Odebrecht, depois as provas foram anuladas, a denúncia foi rejeitada, não deu em nada. E ele assume o cargo e vem à tona a operação na PEN no Alemão e ele decide se manifestar no grupo dos Pensadores da Justiça. E aí sobra para todo mundo. Sobre o Lewandowski, com todo respeito, esse ministro é um zero à esquerda. Sobre o Jorge Messias, que está no grupo. Se vocês lessem o parecer da AGU negando o blindado para o Rio de Janeiro, ficariam estarrecidos. Chama o governo federal de omisso, que reprime os estados na parte financeira e subjuga no apoio à segurança pública. Sobre o Cláudio Castro, ele fala: com todas as vênias, vocês estão equivocados, não sabem da realidade. O governador do Rio foi o único que colocou o dedo na ferida e com todos os limites está tentando resolver o problema, deveria ser idolatrado. Sobre o próprio Bolsonaro, sobrou para o Bolsonaro, ele fala: a União Federal, a atual e a anterior, é da pior espécie. E aí ele fala uma frase de efeito: desculpem o desabafo, mas vocês estão fazendo direito in vitro, em antagonismo à realidade como ela deveria ser. E continua: Rio de Janeiro é uma caixa de ressonância do Brasil, e etc. Sobre o Eduardo Paes, ele repete a aspa do Eduardo Paes em janeiro desse ano, de 2025, e fala: a DPF das favelas transformou o Rio em resort do crime, sem citar o Paes, ele usou de própria autoria. E aí o Marco Aurélio de Carvalho foi responder ao Saad e fala que o Lewandowski é um homem público indiscutivelmente íntegro, que era lamentável a ofensa barata e injusta, e que fala mais sobre você, Saad, do que do Lewandowski. E quer saber, disse o Marco Aurélio, o seu governador é um fascista, completamente despreparado. Me assusta a posição que você ocupa, já deveria ter aprendido algumas coisas. Aí entra em cena o Jorge Mauric, que foi desembargador do TRF-4, com sede em Porto Alegre, portanto o TRF que julgou a Lava Jato no início, já não é mais desembargador, e o Mauric fala: não é exatamente isso que a PEC da segurança propõe, um consórcio entre os estados, quando ele estava argumentando sobre a cooperação, né, entre os estados. E aí ele diz: aliás, a declaração do Castro de que não dá conta, né, de resolver o problema da segurança pública era caso dele pedir demissão. Aí
entra em cena o William Douglas, que é um desembargador do TRF2, com sede no Rio de Janeiro. E aí ele critica o Marco Aurélio, diz que o Marco Aurélio se refere às pessoas de uma forma muito dura, com apelidos, e que ao chamar o Castro de o governador de fascista, ele estava repetindo o modelo que ele criticava. Aí o Marco Aurélio respondeu: eu não faço média, acharia estranho se você resolvesse se manifestar nesse tema para concordar comigo. Aí a história vaza na coluna do Lauro Jardim, um pedacinho disso aqui, só um dos diálogos, e é publicada no Globo. E aí o William Douglas começa a vociferar, falando: ou quem vazou sai, ou saio eu. É uma pena para mim, porque amo esse grupo. Quem vazou seja homem e saia. De fato, né? Com 15 mulheres, 295 homens, deve ser homem mesmo. Não vou ficar num grupo com alcaguete. E me chamou muita atenção que ele escreveu com trema e tudo, alcaguete, sendo que a trema já foi abolida, né? Não, mas no judiciário ainda se usa ainda a pode. Linguagem do século XIX, XVIII, XVII. Tá, então tem uma licença poética aqui para alcaguete. E aí o Medina Osório, que é o criador do grupo, tentou apelar: não faça isso, irmão, mas ao mesmo tempo não passou pano, falou: cada um é responsável pelo que fala, eu assumo tudo o que eu falo, aqui não é um ambiente de segredos. Mas não adiantou, o Renan Saad, que é o procurador do Estado, subscreveu e saiu também. Saíram os dois, o desembargador e o procurador. Aí o Medina fica assim: mas o que eles pretendiam? Torturar os membros do grupo? Até quem vazou confessar, é página virada. Então o grupo ficou com 2 pensadores a menos. E aí hoje de manhã, quando eu li a notícia de que o Lula tinha sancionado um projeto de lei do Sérgio Moro, eu pensei: puxa, os pensadores devem estar pensando. Mas até o fechamento dessa edição, a medida ainda não tinha sido muito repercutida. Eu fiquei com uma curiosidade, Thaís. O que o Temer falou a respeito? Rien de rien. Rien de rien. Rien Nada de pitibiribes numa tradição. Não deu as caras. Sabe por quê? Eu lembrei de uma coisa que eu tinha esquecido, que foi o seguinte: o massacre do Carandiru, que era até então detinha o recorde de mortos pela polícia num só dia. Aliás, o que a polícia do Rio matou na terça-feira é o que ela costuma matar ao longo de 2 meses. Nossa, as 2 estatísticas são assustadoras, né? Tanto já é uma assustador que eles matem, né, mais isso. de 100. Mas enfim, como se sabe, a principal consequência do massacre do Carandiru foi o surgimento do PCC, né, que os presos se organizaram e falaram: a gente não pode deixar que isso se repita, precisamos estar juntos, e deu no que deu, está dando no que deu. Mas a outra consequência que eu tinha me esquecido foi que, por causa do massacre, da queda do secretário da Segurança Pública, quem assumiu a secretaria foi Michel Temer. E foi o primeiro cargo executivo importante que ele teve. Ele já tinha assumido como deputado federal, que era suplente, acabou assumindo, mas o primeiro cargo como executivo foi ali. Então a gente pode dizer que o massacre do Carandiru resultou no PCC e na carreira política promissora de Temer, que virou até presidente. Olha aí. Toledo. Essa história... Mas também não me estranha que ele tenha ficado calado, porque o Temer sabe que grupo de WhatsApp com mais de 2 é público, né? Pois é, espanta quem não saiba.